Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast reformador e é com renovada alegria que nós estamos na companhia do nosso irmão Wesley Caldeira, que vai conversar conosco sobre o artigo Os Povos e a Guerra, que está lá na edição do Reformador de junho de 2022. Wesley, uma alegria estar na tua companhia mais uma vez. Que Jesus nos ampare nessa nossa conversa. Obrigado pelo acolhimento, Guilherme. Desejo a todos que vão nos acompanhar adiante que as bênçãos do Celeste Amigo prossigam iluminando a nossa jornada. Muito bem. Wesley, para a gente já começar conversando sobre esse artigo tão belo, tão instigante, tão prazeroso de ler, com informações tão ricas e tão consoladoras, você coloca uma frase dizendo que os povos nascem e morrem, e o artigo inicia com um diálogo assim entre a visão espírita e de alguns pensadores. Eu gostaria que tu iniciasse essa nossa conversa falando um pouco sobre essas conexões. O nosso trabalho que está sendo discutido agora, claro que ele recebeu a inspiração destes últimos acontecimentos do leste europeu. Assim que eclodiu os acontecimentos entre Ucrânia e a Rússia, o mundo convergiu para esse epicentro daquilo que o espírito André Luiz chamaria de desordem na casa do Pai. A guerra é um fenômeno de grande tristeza para os corações humanos, amantes da paz. Mas é importante lembrar que todo acontecimento na história dos destinos tem sua gênese em pontos do passado, pontos do presente, e o que nós precisamos é aprender a extrair, em definitivo, as grandes lições para o futuro. Jesus de Nazaré, no sermão profético, Mateus capítulo 24, nos disse que ouviríamos falar sobre guerras e rumores de guerras, mas o Mestre insistiu conosco que nós não nos assustássemos. É preciso que essas coisas aconteçam. É claro que há uma razão muito profunda para Jesus fazer essa assertiva final, de que essas coisas necessitam ainda acontecer. E, claro, vamos conversar sobre esse pensamento do Mestre daqui a pouco. Mas quando esses fatos ressurgiram entre a Ucrânia e a Rússia, nós, então, voltamos para as páginas da codificação espírita em busca daquele alento, daquela inspiração para reforçar a nossa convicção na paz. Então, fomos visitar o capítulo Lei do Progresso, do livro terceiro, dessa obra inaugural do Espiritismo, quando Kardec trata da vida dos povos, do caminho dos povos e das relações dos povos com o destino. Porque o codificador, na questão 788 de O Livro dos Espíritos, ele revela a sua convicção à luz da história que os povos passam uma experiência como a infância, que eles se desenvolvem em direção a uma maturidade, mas como são abundantes os registros históricos, Kardec assevera ali no texto formulado para a questão 788, que os povos também sofrem a decrepitude, o envelhecimento. Nesses tempos recentes, um autor do Rio Grande do Sul escreveu um livro chamado A Trajetória do Pensamento Geopolítico. A obra foi lançada em 2020 e chegou a nós o texto
E nele nós encontramos um autor do começo do século XX, o Rudolf Kirchner, que foi um grande estudioso da geopolítica. A geopolítica é um campo do pensamento humano que se preocupa com a expansão dos estados, que se preocupa com o crescimento político e econômico das nações. E consultando esse texto recente, nós notamos que o pensamento desse sueco, o Rudolf Kirchner, tinha parecenças com o pensamento de Allan Kardec, mas enquanto Allan Kardec formulava a questão 788. Porque depois da resposta dos espíritos a essa questão, claro, o codificador ampliou a sua perspectiva das forças geopolíticas que atuam nesse nascimento, nesse desenvolvimento, na projeção ou não dos povos, em alguns casos, relativamente à extinção, à morte dos povos. Então, nos pareceu que haveria alguma congruência, alguma interação entre os dois pensadores, o codificador do Espiritismo, no século XIX, e o pensamento de Rudolf Kirchner, no começo do século XX. Só que o pensamento do sueco é um pensamento baseado no darwinismo. Darwin, essa grande inspiração da ciência dos tempos modernos, nos legou uma pesquisa fantástica. Embora não possamos abraçar todas as suas conclusões, mas temos que reconhecer o gênio e a grande contribuição que trouxe ao mundo. Então, para o pensamento de Darwin, há um evolucionismo biológico. A partir dessa base, outros pensadores desenvolveram essa visão evolucionista dentro das suas áreas. A sociologia evolucionista, a psicologia evolucionista, a antropologia e, inclusive, a geopolítica evolucionista. Rudolf Kirchner acreditava que um Estado, para ser forte, ele precisa desempenhar um papel explorador, mesmo no sentido de opressor de outros povos. Ele acreditava que é da natureza desse organismo geográfico, para ele, até de caráter biológico, que é um povo, uma nação, um país, que para crescer e trazer segurança e prosperidade aos seus cidadãos, ele precisa empreender um certo domínio e estender esse domínio política e territorialmente. É uma grande conclusão a partir do pensamento de Darwin, que via em nós animais, a última escala zoológica da evolução da vida no planeta Terra. Mas é um pensamento, tanto de Darwin quanto de Kirchner, que não tem relação com a realidade das coisas. Nós não somos um golpe de sorte na loteria evolucionária do planeta Terra. Nós somos criaturas esperadas na criação. E, portanto, a partir daí, nós estamos desenvolvendo um estudo sobre a guerra, sensibilizados também muito com o depoimento de Leon Denis, no seu livro O Mundo Invisível e a Guerra, que o nosso grande mestre de Tours escreveu em 1919, 3 anos após Kirchner, e logo em seguida a Primeira Guerra Mundial, que nos trouxe um saldo de quase 20 milhões de mortes. Então, essa inspiração do Leon Denis de voltar-se para essa guerra e estudá-la, à luz de conhecimentos do Espiritismo, também nos chamou a atenção. E nós visitamos o livro O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis, e encontramos uma afirmativa maravilhosa desse pensador espírita, logo no capítulo 3, quando ele nos diz que para esses eventos que afligem a humanidade, para esses acontecimentos que adoecem a alma da humanidade, o Espiritismo
é uma grande força, porque nos permite aproximar da beira desses abismos que nós cavamos de males entre nós, sem sentirmos vertigem. O pensamento espírita tem o dom de nos levar a examinar os nossos grandes enganos da história, os grandes desvios, e não nos perdermos no desespero e na desesperança, mas extrairmos as lições de vida eterna. Muito bom. Wesley, você falou, né, trazendo essa realidade, assim, que assim como essas leis que regem o indivíduo também, que regem a nossa vida em sociedade, e estamos todos sob a lei de causa e efeito, tanto individualmente quanto em grupos. A pergunta é: que fatores decidem o destino dos povos? Uma pergunta, uma provocação que tu mesmo faz no início do artigo, eu peço que tu nos responda agora. É verdade, Guilherme. Nessa questão a que nos referíamos, a 788, nós temos um encabeçamento de reflexões sobre essa questão. Então, Kardec entendia, durante a formulação, que os povos nascem, crescem e podem se extinguir. Ele até questiona os espíritos, não é isso que demonstra a história? E é verdade, nós estamos aí colecionando a cada ano novas descobertas sobre povos que existiram, que desconhecíamos, e vamos sendo apresentados às suas heranças pela arqueologia. Kardec tinha razão. Os povos têm um tempo de nascimento, os povos têm um tempo de amadurecimento, mas podem declinar, podem deixar de existir. Mas será que a divina providência e o governador espiritual do planeta, Jesus, daria à Terra esses embriões de povos, aglutinaria essas falanges de espíritos reencarnadas nessas concentrações territoriais, para depois não dar continuidade aos esforços desses espíritos em arregimentar nessa população uma civilização? Claro que não. Os povos nascem para frutificarem e serem perenes, permanentes. Nós, nas nossas lutas geopolíticas e nas nossas escolhas enquanto povos, é que criamos os desvios diante da divina providência e podemos candidatar o nosso povo a repreensões pela lei da dor que corrige, que reeduca, ou quiçá chegando à extinção. Então, os espíritos responderam a Allan Kardec que tem duas grandes causas de declínio, de envelhecimento e até de morte dos povos. A primeira grande causa, eles salientam assim: está nos povos que vivem para a vida do corpo. E é claro que todo povo tem que entender a sua realidade socioeconômica e trabalhar para a manutenção com qualidade para a vida desse povo. Não é um estímulo a uma vida sem esforços e sem prosperidade. A riqueza tem um grande papel na história da civilização, destacou Allan Kardec, destacaram os espíritos nas páginas do Evangelho, segundo o Espiritismo. Há pelo menos umas 5 ou 6 funções importantes da riqueza ali listadas. Mas é que os povos que vivem para a vida do corpo, com essa predominância intensa, eles tendem a tomar 2 caminhos, Guilherme. Um é trabalharem por uma grandeza baseada na força, dizem os espíritos, e trabalharem para uma grandeza baseada na extensão territorial. E aí, quando esses povos trabalham desta maneira, eles estão atendendo àquilo que nós vemos na própria natureza dos animais, que é a busca de marcar um território, e quanto mais extenso, mais recursos, e definir pela violência da caça o abate das presas.
Então, é uma forma de entender o mundo político, o mundo geográfico, econômico e social com muito primarismo. A guerra está a serviço disso. A guerra é destrutiva não só porque nos ceifa a paz e vidas, mas porque desvia a humanidade dos seus grandes fins e, inclusive, trabalha para que muitos povos vivam o caminho da extinção. Então, o primeiro grupo de informações dos espíritos é alertar para que os povos não se dediquem com essa demasiada importância àquilo que diz respeito à vida do corpo das pessoas, na forma de um Estado que quer crescer pelo domínio político, pelo domínio intelectual, pelo domínio econômico ou da força armada, nem que um povo se dedique às experiências de conquistar territórios subjugando outros povos. O segundo grupo de fatores que podem conduzir povos à extinção, os espíritos salientam ainda na mesma resposta, quando eles dizem que os povos cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade também podem morrer. Mas que povos seriam esses, cujas leis atentam contra as luzes e a caridade? Naturalmente, o texto dos Espíritos não está se referindo só aos códigos que os parlamentos humanos constroem, as leis escritas. Aqui, leis tomam um sentido genérico. É uma referência a tudo que é norma na cultura de um povo. Os costumes, as permissões, os padrões morais e éticos, e inclusive as leis escritas. Mas leis que atentam contra o progresso das luzes, da inteligência, do conhecimento, algo mais adiantado do que isso. Atentam contra as luzes do esclarecimento das almas. Então, isso envolve também os povos que constroem um padrão de vida e documentam esse padrão através de legislações que atacam os princípios do esclarecimento das almas. Leis que atentam contra a igualdade das etnias, a igualdade das oportunidades entre as pessoas de uma etnia por razões de posição social, as leis que protegem os exploradores e se esquecem dos simples. Lá no século VIII antes de Jesus surgiu um profeta que foi a voz da espiritualidade superior quanto a isso. Porque Jeremias, ele chamava a atenção do seu povo para essa vivência em nome de Deus, de princípios que, na verdade, esmagavam o fraco. E ele chegou a protestar contra isso, chamando a atenção do seu mundo, do seu meio, para um Deus que era a expressão de generosidade e que estava convocando Israel a uma relação não de aliança dominadora, como a princípio, a partir de Moisés e de Josué, se estabeleceu nessa nação jovem, mas que Deus estava chamando Israel para uma aliança do coração. E nesses tempos, a ideia de Deus para Isaías, para Jeremias, era uma ideia universalizada. Então, os povos podem sofrer declínio e morte quando vivem para a vida do corpo ou quando as suas leis são leis que oprimem as claridades da alma e oprimem, inclusive, as forças do amor representadas no texto dos Espíritos através da palavra caridade. O aborto, a pena de morte, as vantagens econômicas que grupos desfrutam, os acordos internacionais em que povos abrem mão de suas autonomias para o enriquecimento de outros povos. Tudo isso ainda faz parte do nosso meio político internacional.
E essas coisas estão desaparecendo lentamente. Mas, infelizmente, de quando em quando, por essas buscas de espaço, de poder, de recursos, as almas se embatem, e a palavra guerra é isso, é um combate em função de um instinto atávico, o instinto de posse, de caça e de defesa de recursos dentro de um território. Nesse momento, o homem de hoje, que está lançando sondas para Júpiter, para Marte, ele volta a um primarismo que vamos encontrar lá nas margens do rio Nilo, onde é um cemitério que nós visitamos há alguns anos, onde foi abatido um grupo de 45% da população à violência. Isso aconteceu há 14 mil anos. É o primeiro registro de guerra, de ataque coletivo que sobreviveu. E entre esses 14 mil anos e a guerra recente entre Ucrânia e Rússia, o que nós fizemos dos grandes investimentos espirituais pela não violência e pela paz? Muito bom, Wesley. Há também no artigo algumas reflexões do nosso benfeitor André Luiz acerca da visão do mundo espiritual diante do conflito e também as suas consequências. Traz um pouco para nós as reflexões assim que tu tirou desta passagem. Leon Denis, no livro que nós mencionávamos, O Mundo Invisível e a Guerra. É uma leitura muito oportuna. Ele cita nas suas averiguações que aquele conflito que agora se centralizava entre França e Prússia no século anterior, França e Alemanha do começo do século XX. Prússia e Alemanha são o mesmo contingente, mas com algumas diferenças políticas. É o mesmo povo, mas com a outra organização política. E no passado, o grande adversário da França, desde o século XII, XIII, era a Inglaterra. Mas esse fenômeno migrou para uma hostilidade que até recente sobrevivia entre alemães e franceses. Leon Denis, ele, consultando o mundo espiritual, ele percebeu que antigas falanges de grupos hostis de um e do outro lado, no mundo invisível, estavam incitando essas hostilidades entre essas duas nações cultas, belas, inspiradoras, mas que, infelizmente, trazem esse atavismo primário do território, da posse do recurso, do imperialismo, da subjugação, por uma tendência que ainda não foi vencida, mas, recentemente, há grandes mostras de que a Alemanha e França parecem ter encontrado, em definitivo, o caminho da paz. O espírito André Luiz, cerca de 20 anos depois, mais ou menos, está nos escrevendo de que isso é um fato. Então, a guerra entre Ucrânia e Rússia, na verdade, é um desenvolvimento de etnias que estão em litígio, pelo menos desde o tempo de Catarina a Grande, no final do século XVIII, quando o poderio russo dominava a etnia ucraniana e sempre trazendo grandes sofrimentos para um e para outro lado. No começo do século XX, nós temos o Holodomor, o genocídio de que foi vitimado a grande população ucraniana, de quase 4 milhões de camponeses, levados à fome. Holodomor quer dizer deixar morrer, por conta das políticas de Joseph Stalin na direção da União Soviética. Então, esses povos que têm os seus amados, os seus entes sacrificados, levados a essas explorações desumanas, a esses sacrifícios inimagináveis, muitas vezes
agasalham mágoas, ódios, que viram sementes. E como é curioso, há rosas nos desertos. Apesar das chuvas visitarem os desertos 3, 5, 10 anos de intervalo, as sementes permanecem e trazem as florações no futuro. O amor é assim. Mas o ódio tem um poder menor, mas um poder parecido, de lançar sementes no chão dos tempos que voltam a ressurgir na forma de hostilidades. Então, Leon Denis percebeu isso, e André Luiz, no livro Nosso Lar, escreveu sobre isso, dizendo que no mundo espiritual há falanges de espíritos adoecidos na crueldade, na discórdia. E muitas vezes são espíritos que desenvolveram essas hostilidades nas lutas terrestres entre os povos que agora estão outra vez se aproximando de um confronto. E esses espíritos podem acentuar a barbárie. Eles podem criar uma intensa organização de esforços para aproximar esses grupos e reviver as batalhas de então, dessa feita, buscando punir, muitas vezes, personagens do passado que estão na Terra, agora em busca de uma reabilitação, mas muitas vezes mal se conduzindo e se comprometendo em crimes mais graves. Então é possível que os espíritos influenciem a política humana. E é mais do que possível. Há registros de que isso é evidente, mas não só dos espíritos adoecidos e enfermados. No mesmo livro, Nosso Lar, nós vemos André Luiz falar dos esforços das grandes fraternidades espirituais da Europa e das Américas, lutando nos gabinetes da política europeia para que a Segunda Guerra não surgisse. Porque Nosso Lar se desenvolve, inclusive, naquele período de agosto de 1939, a partir do que a Segunda Guerra, infelizmente, deixou sangue e dor nos nossos caminhos. Bem, Wesley, nós falamos sobre causas, consequências e, de certa forma, um caminho para a superação. Para nós fecharmos, então, esse nosso bate-papo tão fraterno, assim, e tão esclarecedor, gostaria de fazer uma pergunta. Como construir, então, de forma prática, uma sociedade sustentável e perene? Sei que é uma pergunta difícil de responder, assim, em poucos minutos, mas deixamos assim esse momento para que possa também compartilhar a tua visão e teus estudos acerca desse tema. Quando Jesus disse no sermão profético que é preciso que essas coisas aconteçam, não estamos diante de um determinismo divino. Nos códigos de Deus, duas palavras não têm cidadania: revolução e guerra. A palavra norteadora dos códigos celestes é evolução. Augusto Comte, no seu tempo, brincava com essas duas palavras. E ele, além disso, constatava: há muitas revoluções no mundo, e a guerra é uma forma de revolução. Mas as vitórias das revoluções são provisórias. As vitórias definitivas da humanidade, dizia Augusto Comte, foram conquistadas com a evolução. E esse pensamento é o pensamento das leis divinas. Então, quando Jesus, no outro sermão, o das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele relacionou a importância da humildade antes da mansuetude. A mansuetude é um dos pilares de uma sociedade sustentável. Mas é uma virtude de passivos? Não, é uma virtude de ativos. Lembremos a mansuetude de Irmã Dulce, mas testemunhamos também o seu empreendedorismo na defesa dos seus tutelados, o arrojo de sua alma, mas uma alma mansa,
porque é uma alma humilde. Quando Jesus fincou a baliza da mansuetude para que nós possamos herdar a terra equilibrada, a terra feliz, ele está propondo que é preciso que nós trabalhemos sob as bênçãos da tolerância entre nós e as bênçãos da paciência. Mas Jesus fala de outros valores, como a capacidade de aprender a sofrer entre os aflitos, a fome de sermos justos, de sermos retos, salienta a importância da misericórdia, fala da pureza dos corações e depois chega aos pacificadores. As bem-aventuranças são uma declaração de Jesus de que a maturidade da alma passa por esses estágios, da humildade à paz. Só que o reino de Deus tem dimensão dentro de nós. E os teólogos brigaram por 1.800 anos se é um reino dentro de nós, como escreveu Lucas, ou se é um reino entre nós, como escreveu Mateus. É um reino dentro e é um reino fora. É um reino entre a gente, das coisas que falam, das coisas da nossa alma. Então, uma sociedade sustentável, ela tem que ter tolerância com o tempo histórico. As mudanças não devem ser abruptas, têm que ser conquistadas pela evolução e, portanto, com tolerância, com paciência, levando as pessoas e os povos a vencer o instinto tribal, o instinto de caça, o instinto de território. Mas também é preciso avançar pelas demais bases das bem-aventuranças e entender que os pacificadores são sempre aqueles abertos à conciliação. Uma sociedade justa vai precisar de ser mansa, com testemunhos de tolerância, de paciência na construção dos trabalhos, respeitando as idiosincrasias de cada povo, as suas expectativas, a sua cultura, a sua religiosidade, mas também desenvolvendo a ideia de família universal. E é isso que o mundo está mostrando hoje. A Europa está povoada de imigrantes. O Oriente Médio está povoado de imigrantes. O nosso Brasil abre as portas aos africanos, aos sul-americanos necessitados. O mundo, ao nosso ver, está se transformando num território não da globalização, mas da fraternização. Porque próximos nós aprenderemos a arte da alteridade, que é aceitar a diferença, entender a diferença e aprender com a diferença. Para terminar, Kardec disse em A Gênese que se Deus tivesse uma bandeira no cosmos, essa bandeira teria duas palavras tremulando no infinito: unidade na diversidade. Respeito, a visão de família universal, a mansidão para nos dar o tempo histórico de alcançar a equalização das grandes diferenças e o espírito de paz para estarmos sempre abertos à reconciliação. Meu amigo, só gostaria muito de agradecer as tuas palavras, o teu carinho, o compartilhamento das tuas informações conosco. Já deixou gostinho de querer estudar mais, de revisitar o artigo, de aprofundar as reflexões nas referências, enfim. Então, nesse nosso encerramento, a gente te passa a palavra, que tu deixa uma mensagem final para o nosso público, já também te convidando para estar conosco em outras vezes. Eu quero agradecer muito a esse espaço, quero agradecer muito à família Reformador. O mês de junho tem uma capa muito bonita do Rones Lima, conta sempre com a revisão esmerada da Mônica Santos, a coordenação do Evandro e do jornalista-chefe, que é o Carlos Campetti. E pedir ao público que se aproxime de Reformador, essa revista extraordinária, que vem centralizando o espiritismo no mundo desde 1883.
Então, venha fazer parte desta família, que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.